Olá, queridos, tudo bem? O Eterno abençoe a vida de vocês. Hoje é 18 de junho de 2024, 20 horas 1 minuto, para a honra e glória do nome do Senhor, Deus vivo, Deus de Israel. Hoje nós vamos, na verdade aqui nós vamos entregar uma palavra vinda da parte do Senhor, amém? Baseada apenas nas Escrituras, trazendo o seu real contexto e desfazendo dogmas que foram introduzidos no meio do cristianismo a partir do terceiro século. As heresias que foram inseridas no meio da comunidade que precisam ser refutadas. E precisam ser refutadas pela Bíblia. Não podemos trabalhar com eu acho. Trabalhamos com as Escrituras. Eu vou ler e trazer a interpretação bíblica do texto. Eu não vou acrescentar, eu não vou tirar, vou apenas ler. E você vai ver que há muita coisa que estão dizendo por aí que não é verdade. Amém? Precisamos compartilhar essa palavra. Compartilhe. É uma palavra revelada. É interessante que a gente pode passar por esse texto 20 vezes. Se Deus não mostrar, é apenas uma leitura. Mas quando você tem a revelação de Deus, quando você bate o olho no texto, ele é como se estivesse brotando diante de você uma mensagem, e essa mensagem é uma palavra revelada, amém? Dentro da Bíblia, tá? Eu costumo dizer, não adianta ter uma Bíblia. É a mesma coisa você ter um carro e não sabe dirigir. Se você não receber de Deus a habilidade, você não vai conseguir discernir. Vamos orar. Pai, em nome de Yeshua, obrigado por essa noite. Fala conosco de uma forma objetiva, clara, nos ensina, nos exorta. Fala com o teu povo. Pai, cai por terra todas as ações do inimigo, joga por terra tudo aquilo que não é teu. Traz o coração humilde, uma palavra viva. Resplandece a sua luz na escuridão. Ilumina aqueles, ó Pai, que estão perdidos. Dá vida aos mortos. Ó santo, poderoso és tu. Age no nosso meio com glória e poder. Para a glória do teu nome. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Eu estou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 24. E aqui começa a mensagem de hoje. Paulo está sendo acusado pelos líderes fariseus de ser um rebelde. Paulo, ele é preso, e ali o Roma, Paulo, se os líderes romanos ali não tiram Paulo poderia ter morrido ali. Quando Paulo entrou no templo, e Paulo está sendo acusado de levar gentios para dentro do templo e fazer rebeliões, e está ali sendo acusado diante de uma liderança romana, visto que os fariseus, os líderes, quando viram Paulo dentro do templo, foram para cima dele. Então, os soldados romanos livraram Paulo dos líderes das seitas judaicas naquele momento. Então, Paulo agora está diante, ele está detido pelos romanos. E quando eles vão acusar Paulo, eles falam que Paulo é um rebelde, que Paulo, no capítulo 24, verso 5, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também principal ditador da seita dos nazarenos.
e o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, para julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobreveio o comandante Lísias e o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que seus acusadores viessem à tua presença. Ananias e Tértulo acusam Paulo perante Félix. E aí, Paulo vai se defender no capítulo 24, no verso 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sendo-me à vontade para me defender-me, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amutinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações agora que fazem contra mim. Aqui está o 14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em tudo, em todas as coisas que estejam de acordo com a Torá e nos profetas, nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, que haverá a ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Por isso, também me esforço no ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer-te sedacote, em português está esmola, a minha nação, e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tiver, os quais deveriam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmo digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo essas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Uma leitura importante de ser feita, e aqui que eu vou discorrer a temática de hoje. Outro ponto que eu quero aqui falar dessa bela passagem que Shaul Rochalia fala. É importantíssimo você prestar atenção. Não fique distraído. É nessa hora que o inimigo não quer que você preste atenção. Tá? Preste muita atenção. Eu vou colocar na tela as imagens. Eu vou falar. Essa palavra só vai edificar você se você compreendê-la. Você precisa entendê-la. Tá? Então você precisa ficar de olho aqui. Você tem que parar para dar atenção. Não é hora de ficar no celular. Essa frenesia de assistir live e ficar no Instagram. Essa frenesia que você tem que não consegue prestar atenção. Preste atenção no que vai ser dito. Isso é importante para você, meu irmão. Amém? Vamos lá. Paulo fala coisas aqui nesse texto que você tem que ir ponto a ponto para poder entender. E há algo aqui dentro. Isso é extremamente importante. Agora, quando eu mostrar para você, você vai entender. Mas lendo por ler,
Você não entende. Eu vou ler de novo. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais. Tá aqui. Vou repetir. Assim sirvo ao Deus de nossos pais. É aqui. Assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em tudo, em todas as coisas que estejam de acordo com a Torá e nos escritos dos profetas. Qual é a mensagem? Paulo diz: eu sirvo ao Deus dos nossos pais, dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. É aqui que está. Quando surge a Trindade? Não pegou, não? Paulo está dizendo que adora a Deus, o Deus dos antepassados dele, do povo dele. Então, peraí. Quem é o Deus dos antepassados deles? Quem é o Deus dos hebreus? Porque Paulo já tem uma definição de quem é Deus. Ele não precisa de uma revelação. Não, não. Porque se ele diz que serve o Deus do antepassado dele, é porque ele já sabe quem é o Deus dele. Ele não precisa do concílio de Nicéia para definir Deus. Ele já sabe quem está adorando e já serve a esse Deus. Ele não vai servir ainda um Deus. Ele ainda não vai conhecer. Ele já conhece o Deus dos seus pais. Ele já serve o Deus dos pais dele. Nós estamos falando há quase 2000 anos atrás. Quase 2000 anos. Paulo está declarando que serve ao Deus dos antepassados. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Jeremias, Deus de Ezequiel, Deus de Amós, de Malaquias, de Ageu, de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel. A lista está aí. Deus de Daniel, Deus de Davi. Aí quando chega no capítulo 20, Yeshua diz assim: não me detenhas, não subi ainda meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. O Deus dos judeus do primeiro século é o Deus de Yeshua. Ora, será que a gente precisa dos romanos para nos ensinar sobre Deus? Precisamos de um concílio com Constantino, o imperador pagão? Precisamos ser ensinados no terceiro século, no concílio de Nicéia? Precisa definir Deus? Você não parou para entender que agora, com Roma, vem o conceito novo sobre Deus? Com os romanos no terceiro século falando sobre Deus, o que nós temos é um conceito novo sobre Deus. Não o conceito dos hebreus. E aqui que está. Roma traz uma ideia sobre Deus nova. Roma define quem é Deus na perspectiva romana. Eu respeito, eles podem adorar quem eles quiserem. Agora, você não pode achar que você serve o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Deus de João, acreditando na Trindade que surge só no terceiro século. Porque não há um debate bíblico na igreja de Jerusalém sobre quem é Deus, porque ele já servia o Deus dos seus antepassados. O óbvio que ninguém consegue enxergar é que Paulo já conhecia o Deus dele. Que Paulo já servia o Deus
de Abraão, Isaque e Jacó. Bom, é importante entender que uma ideia nova sobre Deus não é bíblica, não é permitida. Por quê? Porque o Criador, ele desce no Sinai e ele fala o seu nome pessoal. Eu vou mostrar aqui. Ele fala no pronome pessoal na primeira pessoa do singular. Ele se revela aos hebreus. Ele se revela a Israel. Por isso, Deus de Israel. Se você não acredita no Deus de Israel, você não acredita no Deus da Bíblia. Se você não acredita no Deus de Abraão, você não acredita no Deus da Bíblia. E o Deus de Abraão não é uma trindade. O Deus de Abraão não é um unicismo. O Abraão acredita na unicidade de Deus. Porque o tetragrama é o nome pessoal desse Criador. E Deus se revela no Sinai, aonde faz aliança com o povo dele, com o pronome pessoal na primeira pessoa do singular. Ele não disse, nós somos deuses. Ele disse, eu, Iarro, o teu Deus. Então já está definido quem é Deus. Yeshua, no primeiro século, os judeus iam na sinagoga e iam no templo, o Beit HaMikdash, a casa da santidade, aonde havia a Arca da Aliança, aonde havia o Santo dos Santos, aonde o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, ia dentro desse Santo dos Santos fazer expiação pelo povo, citava a bênção araônica, Yevareh Adonai, assinava, estendia a mão para o povo e citava a bênção araônica. E ali o sacerdote abençoava o povo com o nome de Deus. Então, no primeiro século, os Netzarim, eles acreditam no Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Deus de Yeshua. Lembra dessa frase? Elohei de Avraham, Elohei de Yaakov, Elohei de Yeshua. Nas palavras de Yeshua, João 20, verso 17. João 20, 17, volta o texto aqui para ler. João 20, verso 17, Yeshua afirma isso. Então a gente precisa acreditar nas Escrituras. Eu falo muito sobre o Criador aqui. Porque não adianta você falar que serve a Deus e nem sabe quem ele é. Tá igual a samaritana. Vocês adoram quem não conhecem. Nós adoramos quem conhecemos. A salvação vem dos judeus. Olha o que está escrito. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Yeshua está falando com os seus discípulos que eram judeus galileus. Judeus. Yeshua está dizendo, o meu pai é o teu pai. O meu Deus é o teu Deus. Quem é o Deus de Yeshua? Yahoo. Da onde surge a Trindade? Com os romanos. Vamos à leitura. E depois eu vou voltar aqui nessa carta que Paulo está falando, que há interessantes coisas aqui ainda a falar. Mas vou trazer um material para vocês verem no hebraico. Vamos comigo aqui. Eu peço que você compartilhe a live, amém? Eu sei que a cada dia, essas pérolas serão para poucos. Poucos querem saber de Deus. Poucos querem saber de céu. Mas quem quer comer, coma. Quem quer beber, beba. Amém? Ainda há chance. Vamos lá. Aqui, veja só. Olha que interessante. Paulo diz assim, mas confesso-te que seguindo o caminho que eles chamam de seita, assim sirvo ao Elohim dos nossos
pais. Não é o Elohim dos romanos, mas dos judeus. Eu, Ani, Oved, sirvo, et, objeto direto, Elohei, Avoteino, dos nossos pais ou antepassados. Então aqui nós temos Shaul Hachalia falando Ani Oved et Elohei Avoteino. Eu sirvo ao Deus dos nossos antepassados, ao Deus dos nossos pais, confiando em tudo que está escrito na Torá e nos profetas. Tá ok? Aí olha aqui que interessante. Êxodo 3,15. E Elohim disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yod-Hei Vav-Hei, o Elohim de vossos pais. Aqui ó, Êxodo 3, verso 15, a mesma coisa. O Deus dos vossos pais. Elohim de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. E este é o meu memorial de geração em geração. O tetragrama. Tá ok? Elohei, Avraham, Elohei, Yaakov, Ve Elohei, Yitzhak, Ve Elohei, Yaakov. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Elohei, Avraham, Elohei, Yitzhak, Ve Elohei, Yaakov. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aqui tá. Deus está falando com Moisés. Deus está falando com Moisés. Que o Deus dos antepassados... Veja que nós estamos voltando aonde? Se Paulo está dizendo, olha, eu adoro o Deus dos nossos pais. Deus está falando com Moisés que o Deus de Israel é o Deus dos pais deles. Sempre voltando à origem. Voltando aonde? Abraão, Isaac, Jacó. Então, no primeiro século, o povo de Judá adora o Deus de Moisés. Adora o Deus de Jeremias, é o mesmo Deus. Yod-Hei, Vav-Hei, entendeu? É só voltar para trás. O que acontece com Roma? Lá na frente, eles querem falar de Deus de uma forma totalmente diferente. E aqui que tá, nós temos que voltar, não é ir para frente. Nós temos que voltar lá ao Sinai. Nós vamos chegar onde? Nós vamos chegar a Moisés. E o próprio Deus falando para Moisés está dizendo, eu sou o Deus de seus pais. Deus de qual pai? Dos seus antepassados, dos seus ancestrais. Abraão, Isaac e Jacó. Olha essa outra imagem. Êxodo 3,6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Na língua hebraica está aqui, Anohi, eu, o Deus dos teus pais. Anohi, Elohei, Avirra. Elohei, Avraham. Elohei, Yitzhak. Ve Elohei, Yaakov. Eu, o Deus dos teus pais, o Deus de Avraham, o Deus de Isaac, o Deus de Yaakov. Aqui o Eterno está dizendo para Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, Avirra. Aqui está o termo, o Deus dos teus pais, Avirra. O Deus sempre está voltando a quem? A Abraão, Isaac e Jacó. Quem é o Deus de Abraão? No Êxodo 20, já lá na aliança que Deus faz com Israel, nós vemos o Eterno falando em Êxodo 20, verso 2, eu sou o Yahweh, teu Elohim, que te tirei do Egito da casa da servidão. Na língua hebraica,
Anohi, pronome arcaico, pessoal, primeira pessoa do singular. Tetagrama, o nome do Criador. Eu, Iarro, o teu Deus. Asher, que, Rotseterra, te fiz sair. Mieret, da terra. Mitzraim, do Egito. Mibeit, Avodim, da casa dos escravos. O Eterno se apresenta com o tetagrama. E aqui nós temos, na língua hebraica, eu serei. É a pronúncia Yahweh, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó não é uma trindade. Ele é um. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Erad. O Deus de Israel é Yahweh. O Deus de Moisés é Yahweh. O Deus de Jeremias é Yahweh. O Deus de Ezequiel é Yahweh. O Deus de Daniel é Yahweh. O Deus de João Batista é Yahweh. O Deus de Pedro é Yahweh. O Deus de João é Yahweh. O Deus de Tiago é Yahweh. O Deus de Yeshua é Yahweh. E o teu Deus é uma trindade? Então aqui tá. Paulo está dizendo que adora o Deus dos pais dele. Então ele não adora a trindade, porque o Deus dos pais dele não é trindade. Trindade vem no 3º século. Paulo nunca ouviu falar em trindade, porque ele morreu em 70. E é aqui que você desmascara a falsa doutrina da trindade. E não só a trindade, o unicismo também. Porque o próprio Messias, ele não diz, eu faço parte do unicismo. Ele declara que serve ao Deus de Israel. Yeshua disse, meu Deus, no Apocalipse 3 vezes. Eu não vejo suas vestes dignas diante do meu Deus. Se tu pega uma Bíblia comum, você coloca, é fácil. Qual é o problema das pessoas? Elas não querem ler a Bíblia. Esse é o problema delas. Ser vigilante consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Apocalipse 3:2. Vou ler novamente para vós outros. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aí no capítulo 3, verso 12. Ao vencedor, Yeshua está falando, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, Yahweh. O nome da cidade do meu Deus, Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5 vezes Yeshua fala no Apocalipse. Meu Deus. Meu Deus. E no livro de João, como eu li, capítulo 20, verso 17, diga meus irmãos, subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus, vosso Deus. E Yeshua está dizendo, meu Deus é o teu Deus. Se você não adora o Deus de Yeshua, você é idólatra. E as pessoas me perguntam, irmão Felipe, e se eu adorei Deus errado na ignorância, o que será de mim? Se der tempo de se arrepender, será perdoado.
Quem não se arrepende não é perdoado. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que eu creio. E Yeshua, ele é o quê? Ele é o Messias, filho de Deus, filho de Adonai. É o Messias. Quem é o Deus da Bíblia? Yahweh. Deus dos Hebreus, Yahweh. Deus de Moisés, Yahweh. Deus de Ezequiel. Posso ficar falando aqui de novo a noite inteira. Criador, Yahweh. O filho dele está à destra, do lado. Então, da onde surge a Trindade? Da mente dos bispos. Não se usa a Bíblia como eu estou usando. É filosofia. É uma ideia. Não é uma coisa baseada nas escrituras. As pessoas ali não estão debatendo Bíblia no Concílio de Nicéia. Eles nem citam o Deus de Israel. Ali é um conceito totalmente romano. Aí a pergunta que eu te faço, qual é o teu Deus? Se Yeshua disse que Yahweh é o Deus dele, qual é o teu Deus? Eu te pergunto, irmão. Yeshua disse que adora o Deus de Israel, você adora quem, meu filho? As pessoas nem sabem quem adoram. Vou repetir aqui. Porém, confesso-te que segundo o caminho que chamo de seita, assim sirva ao Deus dos nossos pais. Quem é o Deus dos pais de Paulo, gente? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob. No primeiro século, todos iam para Jerusalém adorar quem? Yahweh. Não era uma trindade. Você quer dizer o que eu estou dizendo, o que eu estou falando? Você foi ensinado errado. Lamento. Lamento. As pessoas estão igual a samaritana. Yeshua falou, vocês adoram quem vocês não conhecem. Quem é Yeshua? Yeshua é aquilo que ele disse que é. Yeshua perguntou para os discípulos, o que o povo diz que eu sou? Uns acreditam que tu és o profeta da antiguidade, João Batista que voltou. Yeshua falou com os 12 assim, e vocês, o que diz que eu sou? Pedro diz, tu és o Mashiach, filho de Elohim. Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai te revelaste. Yeshua é filho de Yahweh. Yeshua nos ensinou a orar quem? Pai nosso, Avinu Sheba Shammai, em meu nome pedireis. A oração é a Yahweh, Bishem, Yeshua, Hamashiach, Amém. Quando nós expulsamos demônio em nome de Yeshua, porque todo poder foi me dado nos céus e na terra. Para você entender essa dinâmica, o Criador Yahweh deu ao Filho dele autoridade sobre toda criatura. Paulo diz em Atos 17 que Yeshua há de julgar o mundo. Vamos lá. Voltando ao 17. Paulo vai dizer, ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, mas notifica a todos os homens que todas as partes se arrependam. Porquanto estabeleci um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus ressuscitou a Cristo para mostrar às pessoas, é este que vai julgar os vivos e os mortos. Mas quando Paulo começa a falar sobre Deus aos gentios que eram idólatras, Paulo diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe,
sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E Paulo está dizendo, esse Deus Criador, Yahu, ressuscitou o filho dele, esse homem, Yeshua, então o Eterno está querendo mostrar o que para a humanidade? É ele que eu escolhi para julgar vocês. Ele vai julgar a humanidade. Ele vai julgar o homem. Porque eu designei ele como juiz. É isso, irmão. Isso aqui é Bíblia. E Paulo vai falar em 1 Coríntios 15 que o Filho está reinando, governando. Está aniquilando os inimigos de Deus. No final, o Filho devolve o trono, o reino, e ele também se submete ao Pai, que reinará sobre todos. Isso é Bíblia. Se você não quer aceitar isso, porque foi feita uma lavagem cerebral desde o terceiro século, é com você. Você quer acreditar que os padres falaram, o problema é de vocês. Que os bispos disseram, é com vocês. Vocês são livres. Acreditem no que quiser, mas eu estou usando a Bíblia. Paulo está dizendo que adora a Deus. Paulo diz que adora ao Deus dos pais dele. Tudo que está de acordo com a Torá é o que está escrito nos profetas. Paulo, eu adoro o Deus dos nossos antepassados. E o Deus dos antepassados de Paulo não é trindade. Ele aparece no Sinai, na primeira pessoa do singular, todo mundo ouviu a mesma coisa. Eu, Yahu, o Deus de você. Anohi Yahuwah Elohecha. O Eterno se apresenta no singular. Eu, Yahu, o Criador. Então não tem na Bíblia unicismo nem trindade. Por quê? A teologia sobre Deus já está na Bíblia. Não precisa de Roma no terceiro século para explicar uma coisa que o povo todo já sabia. Para pensar. Por que no terceiro século depois de Cristo vão querer definir quem é Deus? Então quem Paulo adorava? Quem Pedro adorava? Quem João adorava, meu irmão? Acorda! Você foi enganado, eu sei, é duro de aceitar, mas essa é a verdade. Você estava adorando Deus errado, amém? E eu lamento por isso. Bom, essa... não é mole não, né? Amém. Vamos lá, vou ler aqui uma parte para terminar. Veja só, é interessante nessa parte aqui. Veja o que está escrito aqui. Passando alguns dias, vindo Félix com Drúxila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Yeshua, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado. Paulo falou de justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Olha que interessante o que Paulo estava pregando. Justiça. Tzedek, vida justa, vida correta, vida de um tzadik. Domínio próprio, ele está falando provavelmente do controle do Yetzirah. E a parte do juízo, ele está falando da ira de Deus que eu preguei ontem. Então, Paulo ele tá falando de coisas que a gente fala aqui. E é interessante ver Paulo falando juízo vindouro.
As pessoas acham que vão viver para sempre. E que nunca vão prestar conta do que fizeram. E tá achando que Deus vai tolerar. E vai achando que Deus não tá vendo. Os adúlteros que não param de adulterar, não. Os mentirosos que não param de falar mentira, não. Ei, imoral, não para não pra você ver. Você pode continuar praticando seus erros, suas imoralidades. Agora o papo é o seguinte, mentiroso, que não parar de mentir, tem reserva no inferno. Adúltero na Bíblia, 1 Coríntios 6, não é eu que estou falando. Não me faça um bode expiatório. 1 Coríntios 6, 9, 6, 8. Gálatas 5, 19. Efésios 5, 5. Apocalipse 21, 8, 22, 15. Não entram no reino de Deus. Não vão. E lá fala a lista. E sempre no topo, tá? Quem pratica relações ilícitas, quem pratica adultério, quem serve outros deuses idólatras. Os textos, eles sempre repetem, no topo, pecados gravíssimos, idolatria. Idolatria é um dos pecados mais graves. E relações ilícitas, práticas ilícitas. Esse tá na Torá, tá em toda a Bíblia. Só que Yeshua deixa claro, as pessoas vão ficar de fora. No último capítulo da Bíblia, que é o Apocalipse 22, Yeshua vai dizer quem não vai entrar dentro da cidade, quem não vai entrar na Nova Jerusalém. E eu faço questão de ler, para você não vir aqui choramingar no meu canal, como tem um monte de pessoas que gostam de me criticar porque eu prego a verdade. Você queria que eu pedisse pix aqui e ficasse falando de vida próspera? Meu irmão, a gente prega a verdade e é criticado. Pode continuar, você só me fortalece. Fora ficam os cães, vai ficar de fora. Feiticeiros, pornos, quem pratica relações ilícitas, assassinos, idólatras, todo aquele que ama e comete a mentira. No 21:8. Quanto, porém, aos covardes, tímidos, incrédulos, abomináveis, assassinos, pornos de novo, praticantes de relações ilícitas, feiticeiros, idólatras, todos mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não vai entrar. Yeshua está dizendo, vai para o fogo do inferno. Quem vive praticando relações ilícitas, você que gosta de casar, separar, casar, separar, casar, separar, segundo a Bíblia, se você não se arrepender e se arrepender a parar de fazer isso, se você não largar o pecado, e aí já responde, irmão, eu tenho que casar? É claro. Eu tenho que ir no fórum? É claro. Você não tem que pagar imposto de renda? Você não tem que pagar luz? Você não é um civil? Você não tem um título de eleitor? Se você não tiver título, seu CPF é cancelado. Então você tem que ir no fórum se consertar. É óbvio. Tem, claro. Ah, eu posso me batizar? Meu irmão, eu não sugiro batismo para quem está amaziado. Não. Por quê? Porque aqui que tá. Na mente do amaziado, ele não está casado. A gente pode falar o seguinte, Adão e Eva, quem fez o casamento? Foi Deus. Dos filhos de Adão e Eva, foi o Adão. Só que a civilização cresceu. Hoje, se não tiver um comprovante, você não pode nem vender um carro, porque os homens perderam a palavra. Por isso que eu sou a favor do fórum. Eu não sou a favor lá na tribo indígena, lá não precisa. Lá o cacique tem as leis. Lá no meio lá do deserto, nos nômades, lá eles têm as suas leis. Mas na sociedade civil hoje, tem que ter comprovante, porque os homens perderam a palavra.
Daqui a pouco as pessoas vão dizer, eu nunca me casei com você. E vão se achar livres para se deitar com outra pessoa. Então eu sou a favor do fórum. Agora, se amanhã estivermos na grande tribulação, não temos acesso a cartório, um líder patriarcal, o líder daquele lugar, vai casar vocês com testemunhas oculares ali. Testemunhas que vão dar ali, vão afirmar aquela verdade. Então, casamento, antigamente, até na época de Moisés ali, tinha dote, tinha escritura. Só que a escritura não era um fórum que fazia. A escritura era o pai que fazia. Então, o pai era a autoridade máxima, ele era o juiz da casa dele. Só que havia a corte dos sacerdotes para julgar as questões. Tinha coisas que tinha que ir para o sacerdote dava o aval. Hoje, se o pastor ele tivesse um nível de juiz, ele resolveria a questão. Só que não é assim hoje. Então, o que é melhor ser feito? É melhor ir no fórum, sim. Eu sou a favor totalmente de ir no fórum. Agora, aqui na minha região, eu moro em outro país, não existe leis, não existe essa estrutura civil. O que eu faço? Então, cada caso é um caso. Lá no Nômade, lá, eles cumprem a palavra. Quantas pessoas foram morar juntas, depois de anos se separaram porque se acharam solteiros e foram casar no fórum com outras pessoas? Primeiro, o casamento é uma questão... Primeiro, o casamento bíblico tinha que ter a permissão do pai. Segundo, tinha que ter testemunhas. O dote era pago e havia um documento. Hoje no judaísmo há um documento feito pelo rabino que comprova, e tem judeus que casam até com multa se eles traírem, se eles separarem. Tem rabinos, tem pessoas que fazem eles estão tão seguros do casamento que eles fazem cláusula. Se eu te abandonar, se eu te largar, eu tenho que te pagar uma indenização. Cada povo suas regras. Então respeite a regra do país. Se você vai se batizar, aí a pergunta é o seguinte, por que não se casa? O que impede lá e pegar a certidão? Porque praticamente estão casados, morando juntos, estão unidos. Há uma união de corpos. Eu não vou dizer que vocês estão em adultério, não. Agora, vocês precisam confirmar isso. Então, porque senão vai passar a vida inteira e vocês não vão acertar isso. Eu sou a favor, eu tenho a certidão de casamento. E eu sou a favor porque essa lei é boa. Eu sou a favor da certidão de casamento. Sim, sim. Qual é o casal que não quer ter uma certidão de casamento? Qual é a mulher que não quer receber o nome do marido? Eu não entendo vocês. Olha, eu sou verdadeiro no que falo aqui. Desculpa, eu nem sei com o que eu tô falando. Mas eu vou ser realista. Qual é a dificuldade de vocês ir no fórum? A minha mulher não quer ir. Então ela não te ama. O que eu posso concluir? Você que não quer ir no fórum, você não ama. Porque é uma coisa tão simples de ser feito. Então eu não entendo essa dificuldade que o povo tem. É financeiro o problema? Aí você pode dar uma desculpa. Ah, irmão, não tenho R$800 para casar. Defensoria Pública. Consegue de graça. Aí, último caso, na sua congregação, o pastor, ele ajunta recursos, que é para isso que existe igreja, para casar você, Flora. Agora, eu só não entendo maridos que gostam de dormir com a mulher, mas não querem ir pro fórum. Eu não aceito isso. Porque eu não entendo. Ou você acha que uma mulher não fica feliz de ver uma certidão de casamento? Só se não ama, meu irmão. Eu casei minha filha aqui no espiritual, com testemunhas, depois ela foi no fórum. Se não existisse fórum, o mundo tivesse na grande tribulação acabando tudo, aí é outra coisa.
Na própria lei de Deus, tem várias épocas que os acordos eram feitos de acordo com a cultura. Teve vezes, por exemplo, Boaz, como que ele fez o acordo para remir Noemi? Um sapato era dado, testemunhas. O sapato, o cara dava o sapato dele. Cada cultura tem suas regras, tem que ser respeitada. Sabe, então, se a cultura de hoje tem um fórum, vai no fórum, ora. Amém? Ah, eu quero me batizar, vai casar, ora. Ah, eu não quero casar porque minha mulher acha que não precisa. Sinceramente, eu não entendo vocês. Não entendo alguém que não quer ter uma certidão. É a minha opinião, amém? Eu queria entender isso, amém? Eu não consigo entender. Porque só tem duas questões, ou não quer, ou é financeiramente. Seguir as autoridades, irmãos. Nesse caso, esse tipo de lei é boa. Você passa em frente a uma escola, tem um quebra-mola. Alguém colocou aquele quebra-mola ali com motivo. Eu sei que é enjoado, eu sei que é chato. Mas por quê? Obrigando o motorista a diminuir a velocidade. A lei é boa ou não? Aquelas placas na estrada te avisando o que está por vir, é bom ou não? É bom ou não? Claro que é. As sinalizações na estrada não é bom, não? A lei é para instruir, irmãos. É para organizar uma sociedade. Então, nós que seguimos a Deus e a lei, aceitamos as leis dos homens justas. Então, há leis importantes no nosso Código Civil, no nosso Código... por exemplo, a lei de trânsito, cinto de segurança. É importante ou não? É. Ontem eu tive que dar uma freada. O cinto te segura. Você não bateu o rosto no para-brisa. É importante? É. Você acha que eu sou contra? Não. Não posso ser contra algo que preserva, que cuida. No mundo que a gente está vivendo, que parece que as pessoas não estão nem aí para as leis. Irmãos, a terra estava torvo, vavorro, sem forma e vazia, e Deus trouxe ordem, o que estava um caos. A lei é os comandos de Deus para uma sociedade não se destruir, não colapsar. Então segue sim. Amém? Segue. Elohim está no plural. O verbo está no singular. Bereshit bara Elohim. Não é porque está no plural que é deuses, filho. Tem muita coisa no hebraico que é plural. Tá? Então tem muitas palavras, por exemplo, vida, água. Não tem água no singular no hebraico. Você sabia disso? Não tem água. Sempre é águas. Maim. Até céu não é céu. Não existe singular. Hashamayim. Shamayim. Shamayim está com o sufixo plural. Como que a gente entende Elohim? Pela raiz. A raiz El. Alef Lamed. Força e direção. O cajado é a direção do pastor. Por isso se traduz El por poderoso. Tendo o sufixo plural, não podemos entender de outra maneira a não ser poderosos no sentido de poderes, poderosos no sentido de
poderosíssimo no sentido de poderes. Se você coloca deuses, aí você está no politeísmo. Porque quando você está Elohim, de fato é plural ali. Os tradutores, todos eles, vão traduzir Deus. E ali no Gênesis 1, se você for traduzir sem o verbo, aí você pode fazer isso, deuses. Sem um verbo ali, tem um verbo antes. Então não é a moda vou-se embora. Então, deixa eu explicar, amém? Senão você não vai entender, amém? Essa pergunta é simples de responder mostrando aqui, peraí. Aqui você tem Bereshit, no princípio, Bará, criou, Elohim. Elohim está no plural por causa desse sufixo aqui, ó. In, aqui, ó. Também tem aqui, ó. É interessante que a palavra céu aqui, ó. Céus é plural, porque tem a palavra águas. Isso aqui é águas, tá? Então, além das águas. Dentro da palavra céu tem água, tá? E dentro aqui do Elohim, você tem a raiz, ó. Poder e governo. Força governante. O poder que governa. Elohim é um título majestático, segundo a opinião do Edson de Farias. Esse in, na verdade, é uma enfatização da raiz. Se é poderoso, poderosíssimo, amém? Aqui o Bará está no singular. Então não tem como falar que é deuses porque o verbo é singular. Tá bom? Só que se é um título, lembremos que se eu pego aqui, ó, vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui a palavra Elohim. Vamos dar uma copiada aqui. Fazer uma pesquisa rapidinho aqui, ó. Várias vezes aparece aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí. Constituiu quem? Constituiu Moisés. Vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Aqui no hebraico. Vaiomer Yah el Moshe. E falou Yahweh para Moisés. Aqui, ó, veja. Veja. Tá? Aqui a palavra netá tirá. Netá tirá. Conceder. Tá? Pois, estabelecer. Eu te estabeleci como que? Elohim. Aí tem uma preposição para Faraó, aqui, ó. Pá, aqui é Fá. Aqui, ó. Fareó. Fareó. Para Faraó. Então, Moisés foi constituído o quê? Elohim sobre Faraó. Qual o sentido? Poder. Não sentido divindade. As pessoas acham que Elohim é divindade. Não é, não. Elohim tem a raiz poderoso, quer dizer poderosíssimo. E, na verdade, é um título majestático de poder. Não tem nada a ver com divindade. O negócio de divindade vem com os gregos com Theos. Amém? E aqui, vamos ver na Septuaginta aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Falou... o Moisés aqui, ó. Theon. Em grego, Moisés está sendo chamado de Deus. Tá? Em grego. Septuaginta. Aqui, ó. Faraó. Tá vendo? Aí é Faraó em grego na Septuaginta. E aqui, Tel. Deus. Em português, aqui, ó. Que te constitui como Deus. Sobre Faraó. Entendeu? Então Moisés foi chamado de Deus. Ele é o quê? Tem quantos Moisés aí? A palavra está no plural, mas o sentido é singular. É simples, tá? Isso é da língua. Tá bom? Não tem nada aí no sentido aí de acreditar em trindade. Amém? Acho que te respondi. Amém?
Ah, então, sua mulher não quer casar. Ela não quer casar. É a primeira vez que eu vejo uma mulher que não quer ir no fórum. Aí, varão, você tem que conversar com ela. Ela tem que querer casar com você, ué. Entendeu? A mulher não quer casar nem se converter, você larga ela e vai viver pra Deus. Pronto. Tá resolvido o seu problema. Você diz pra ela, mulher, eu sou o homem da casa. Eu sou o varão. E eu tenho que casar. Se você não quer casar, me separarei de você e vou viver para Deus. É isso aí, varão. Tá bom? Não tem o que fazer. Agora, como você fez o corpo com ela, o certo é assumir ela. É você dar um nome pra ela. Agora, eu queria entender por que ela não quer casar com você. Ah, ela não é convertida. Irmão, eu acho que as mulheres querem ter um nome do marido. Ela não querer ter o nome? Não entendi. Se fosse o contrário, homens que não ligam para papel. Mulheres ligam. Hã? Agora, varão, se ela não quer casar, não tá batendo, né? Não tá chegando aí, ó. Um abraço aí, varão. É uma pena não querer casar, né? Amém. Um abraço a todos. Saúde para todos. Hakadosh Baruch Hu vos abençoe. Tenha uma noite abençoada. Paulo, aqui nesse texto, falou do juízo. Quem quer falar de juízo hoje? Falar da prosperidade é bom. Saúde, bem-estar, crescer, expandir. Quem é que quer falar sobre o inferno? Quantas pessoas vivem em adultério? Quantas pessoas não estão com o nome no livro da vida? E pasme, elas não estão preocupadas com isso. É? Sabe por quê? Porque elas vão dormir e nem pensam nisso. Elas vão dormir pensando no trabalho amanhã, que vai no salão de beleza, que vai tá juntando para comprar um carro, sei lá, os pensamentos dos homens. Será que as pessoas vão dormir tementes a Deus com medo do juízo do Senhor? A Bíblia nos ensina a temer a Deus, porque Deus é juiz. A geração perdeu totalmente o temor, irmãos. É uma realidade. Elas já se acham salvas. Elas se acham donas do céu. Mas não é isso. Isso não é uma verdade. Todo mundo, inclusive eu aqui, podemos perder a salvação. A Bíblia diz, é o vencedor. Não é aquele que acha que venceu. Não é aquele que medita. Não é aquele que idealiza. É quem venceu o mundo. É quem venceu as astúcias do inimigo, as tentações, prevaleceu no meio da luta. As pessoas estão vivendo felizes. E como Yeshua falou, comendo, casando, dando-se casamento. As pessoas estão curtindo suas vidas. Quem é que está chorando pela salvação agora? Quem é que está com medo de ir para o inferno? Só quem busca a salvação. As pessoas estão rindo, felizes. Meu irmão, teve a PAN. O povo parou de comemorar carnaval?
O povo para de ir para o estádio de futebol? Você acha que a sociedade está em delírios por Deus? Não é isso que nós estamos vendo. A realidade, ela é bem pior que a gente imagina. Quem é que está olhando para o céu desejando ir para a pátria celestial? As pessoas querem viver mais aqui para curtir mais aqui. Olha os sinais. As pessoas se matam por um celular. As pessoas estão se matando. Você vê os noticiários, as pessoas tampam na mão com um assaltante por causa de um telefone. Chamo para orar na madrugada, cadê o povo? Vamos fazer vigília, povão. Vamos fazer uma arrecadação para ajudar uma família. Cadê o que Yeshua falou? Esmolas para serem registradas nos céus. O povo ama a Deus ou o povo ama o mundo? Meu irmão, de tudo que está acontecendo, se você não está enxergando que Noé está sozinho, o povo está vivendo e Noé está construindo a arca. O povo está vivendo e Noé está construindo a arca. Noé é você, que abandonou o mundo, virou as costas para o pecado e está voltando-se para Deus. Saiba que sua caminhada de construção da arca é solitária. A maioria não está nem aí pelo que você está fazendo. A maioria não se importa se vai vir dilúvio daqui uma semana. O povo, ó, tanto faz como tanto fez. O povo quer viver a vidinha carnal. Mas quando Noé entra na arca, filho, aí o Senhor abre a torneira. Essa é a realidade. Você acha que ninguém viu Noé construindo um barco daquele grande? Noé, em 120 anos, Noé virou notícia e chacota. As pessoas riam de Noé porque não chovia. Eles ficavam admirando o velho Noé. Noé acredita mesmo, né? Quantos fofoqueiros não espalharam a notícia do velho Noé construindo uma arca? Mas quantos deram ouvidos e foram falar com Noé? Noé, eu acredito em você. Eu quero o seu Deus. Eu me arrependo dos meus pecados. Quando tocar a trombeta e o caos começar a chegar, nós vamos ver pessoas chorando pelos bens que perdeu, vamos ver pessoas chorando pela dor que está sentindo, mas as pessoas não estão chorando porque estão longe de Deus. As pessoas não choram por saudade de Deus. Choram por saudade de um namorado, de uma pessoa que gosta. Mas cadê o povo que ama a Deus e chora porque quer ter Ele? Cadê? Me desminta e me prove que o mundo ama a Deus e está louco por Deus. O mundo ama a Deus? Não é isso que eu estou vendo. E você sabe que eu estou falando a verdade. E no final das contas, as pessoas não amam a Deus, não buscam a Deus e querem entrar no céu dele. Vão entrar? Não vão entrar. Amém? Pense nisso. É a mensagem que eu deixo para você. Amém? Amém. Amém. Amém.
A questão é que o tempo é curto, né? O tempo é curto. Não sei se a gente tem mais 5 anos não, varão. Tem que se posicionar. Urgente. Algumas pessoas estão tendo tempo, outras não. A morte não avisa pro Sedex, vou aí dia 25, hein? Fica avisado. Não! A morte vem na hora que você não espera, a verdade é essa. Você está fazendo plano para amanhã, almoçar fora com a esposa no restaurante. Não sabe nem se vai acordar amanhã. Podemos fazer planos para amanhã? Sabe o que eu acho, irmãos? Aqui é minha opinião agora. A minha opinião, as pessoas vivem uma vida de aventura. Tem muito aventureiro por aí. Tem muita gente brincando com a sorte. Andando perto da morte. Sei lá, dá vontade de sair gritando. Porque às vezes a gente tenta levar uma palavra, mas parece que a gente não consegue expressar tudo que quer. Eu quero dizer o seguinte. Eu tô falando de salvação. Salvação é a eternidade com Deus. Perdição é a eternidade com o diabo. Mesmo falando isso, as pessoas vão ficar assim. O que você está dizendo? Elas não entendem o benefício que é o céu, não entendem o prejuízo que é o inferno. Parece que elas não estão entendendo. E você está tentando falar, parece que a pessoa está surda. Se tu perder a salvação, a pessoa acha que perdeu um chiclete. Acorda, se tu perder a salvação, vou usar o português claro. Se você perder a salvação, você tá ferrado. Essa é a realidade. Você não tá perdendo uma moeda, não. Quem perde a salvação está desgraçando a vida. Eu tenho que usar essa linguagem. Porque a pessoa acha que está perdendo uma unha. A pessoa acha que está perdendo um cabelo. Elas não estão medindo o teor do prejuízo. Perder a salvação, além de ser condenação eterna, o maior prejuízo da condenação, sabe qual é? É ser banido por Deus. É Deus te remover. Você não entendeu. Você ama sua mulher. Você ficaria feliz se hoje ela fosse embora de casa e falasse assim, eu não quero saber mais de você. Você ficaria feliz? Não. Se teu filho que você ama chegasse pra você e falasse assim, eu não quero mais saber de vocês, pai, mãe, eu vou embora. Você ficaria feliz? Não. Agora, você vai ficar feliz se Deus te banir? Meu irmão, preste atenção, o prejuízo que é perder a salvação. Não é só por causa do inferno. Além disso, é perder a presença de Deus para sempre. Sabe que Davi errou. Sabe que Davi ora? Davi diz assim, não retires de mim o teu espírito. Davi não se preocupou com a coroa, com o trono, mas de Deus não largar ele. É isso que muitas pessoas não estão medindo, calculando. Perder a salvação é Deus não estar mais com você. É você não ser mais aceito por ele. É ele te banir.
Os anjos que pecaram foram banidos. Nunca mais tiveram acesso a Deus. Eles tiveram que pedir Noé, ou Enoque, para interceder. Deus criou uma barreira e nunca mais eles tiveram acesso a Deus. Foram trancados, uma parte desses anjos, foram trancados no Tártaro. Foram trancados no abismo. E Deus cortou o laço, a conexão. Eles se arrependeram e falaram: Enoque, peça a Deus por nós. Mas já era. Deus disse para eles: eu não vou perdoar vocês, eu não os perdoarei. Pedro, na sua carta, ele vai dizer: e Deus não perdoou os anjos quando pecaram. Samuel orou por Saul. Samuel orou por Saul. E Deus falou para Samuel assim: não ore mais porque eu já o rejeitei. Samuel gostava muito de Saul. E Samuel orava por Saul. E Deus falou para Samuel: não ore mais. Eu não te ouvirei. Já rejeitei. Você quer ouvir isso de Deus? É o que vai acontecer no juízo, quando Yeshua falar: aparta-te de mim. Só que aqui que tá. Não tem mais chance. Se isso acontecer, acabou. Estamos aos 45 do segundo tempo da prorrogação e acabou. Se vocês querem deixar a vida de vocês de qualquer maneira, ao Dará, ao Léo, do jeito que o vento levar, se vocês querem tentar a sorte, isso é com vocês. Agora, o negócio é o seguinte: uma pessoa consciente, entende o que eu estou falando, tem que tomar decisões urgentes. Amanhã não, é hoje, é agora. Porque você pode não ter amanhã. Amanhã é mera conjectura, amém? É conjectura, amanhã você não sabe. Vivemos presente continuamente. Na verdade, o amanhã é o presente. Nós vivemos hoje. Somos seres humanos do hoje, não do amanhã. Porque quando for amanhã, vai ser hoje. Aleluia! Um abraço. Saúde! Um abraço, Estael. Um abraço, Lucas. Um abraço a vocês. Shalom.